Quando eu vejo pessoas falando sobre educação, eu vejo o quão as pessoas têm uma ideia deturpada acerca desse assunto. Quando se fala em educação no Brasil, se confunde a formação acadêmica com a formação de vida. Os valores morais, os valores religiosos não podem ser absorvidos no ambiente escolar. Eles devem ser trocados entre as pessoas, mas não é lá a formação da formação religiosa de ninguém, a formação moral de ninguém. Você tem que trazer isso do seu núcleo familiar e do seu núcleo religioso. Então, gente, quando a gente faz algumas coisas em que realmente a escola torna-se tão paternalista que cuida demais da vida do aluno e dá todo um suporte para o aluno que não tem necessidade, quando de repente o que ele precisaria era conhecimento e não simplesmente alguém que diga eu tenho que entender a realidade dele. Sim, nós temos que entender a realidade dos alunos, a escola é um espelho da sua comunidade, mas ela não pode ficar refém desse espelho. Ela tem que chegar para a comunidade e dizer, bom, se a comunidade tem problemas de saneamento básico, que se faça aqui na escola um estudo sobre saneamento básico e vamos mobilizar a comunidade para melhorar isso do bairro. Se há um problema de violência no bairro, que se faça do espaço escolar uma discussão sobre segurança, sobre violência, sobre cultura de paz. Mas ela não pode ser a que vai formar a paz, a que vai fazer a política de paz no bairro. Porque isso também não cabe à escola, cabe aos órgãos públicos, cabe inclusive às instituições de defesa dos direitos humanos, da associação de moradores, enfim. O que está se fazendo hoje é colocando nos pesos dos professores e das escolas um peso maior do que elas têm. E um detalhe importante, sem elas terem investimento para tal. Não adianta cobrar da escola aquilo que ela não tem suporte. Não adianta cobrar do professor se o professor não está conseguindo nem chegar direito na escola. Se ele tem, por exemplo, como eu tenho vários casos aqui no Rio Grande do Sul, de colegas que estão meses devendo no banco, que estão recebendo parcelado, enfim. Como é que você vai cobrar a excelência de um profissional que tem dificuldades financeiras? E não porque ele não trabalha, mas porque o Estado não cumpre com aquilo que é o básico de uma relação de trabalho, que é o pagamento dos seus vencimentos. Então, enquanto a gente não olhar para a escola e dizer qual é o real papel da escola, qual é o real papel da sociedade, qual é o real papel da família, enquanto a gente não olhar para isto, nós vamos fazer o quê? O chamado mito do professor herói. É o professor que acha que vai salvar o mundo, mas ele não vai salvar. E ele se frustra, sabe por quê? Porque ele é vítima de um sistema caótico que macera, que amassa, que destrói professores. Por quê? Porque vivemos uma época em que ser professor é ser marginalizado. Quando nos países civilizados, um professor é reverenciado, aqui, professor é alvo de deboche. E para mim não tem outra palavra, porque um professor que não recebe os seus vencimentos em dia, que trabalhou honestamente e que tem dificuldades financeiras por culpa de gestões políticas, não posso dizer que isso não deixa de não ser um deboche. E enquanto a sociedade fazer vistas grossas para isso, as coisas continuarão sendo assim, ou até piores. Acorda, Brasil!